Muito bem, rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso e estamos aqui para a primeira edição do nosso Power Ranking da temporada. Rapaz, o Power Ranking do canal terá o seu início nessa segunda-feira. Vamos aqui ranquear as 30 franquias, né, os 30 times da NBA após essas primeiras semanas de regular. Diferente dos últimos anos, onde eu fazia o Power Ranking só com o top 5, nesse ano eu vou fazer com as 30 equipes, tá? Então, assim, de 2 em 2 ou de 3 em 3 semanas eu vou vir aqui e atualizar o top 30. Então serão vídeos mais longos, mas vai ser legal porque vai dar para eu falar mais sobre cada um dos times. Muita gente às vezes reclama: ah, Luiz, por que você não fala do Hornets? Por que você não fala do Pelicans? Por que você não fala mais do Nets? É porque, gente, não dá pra falar de todo mundo. Não dá. Infelizmente não dá pra falar sobre todo mundo. Apesar de eu postar muito vídeo por dia e de eu sempre comentar sobre todos os jogos da rodada e tal, acaba que, mano, não dá pra dar total atenção pra todos os times. É humanamente impossível. Eu sou só um. Eu sou só um homem. Eu sou só um homem, eu sou falho. Enfim. Não dá pra falar sobre todo mundo. Só que em vídeos específicos como o Power Ranking, onde eu vou falar sobre os 30 times, onde eu vou ranquear os 30 times, vai dar pra falar um pouquinho mais sobre cada um. Vai dar pra eu me aprofundar um pouquinho mais nas outras franquias. Então, a ideia de mudar o formato do Power Ranking pra 30 times ao invés de só 5, de só montar o top 5, é muito por conta disso, para eu poder falar mais sobre os outros times, né? Para eu poder dar um pouquinho mais de atenção para as outras equipes. Então, diferente dos últimos anos, o Power Ranking agora vai ser nesse formato com os 30 times. E, diferente também dos últimos anos, eu vou usar o artifício da tier list para fazer o Power Ranking. Deixa eu botar aqui na tela, ó. Eu vi uma galera sugerindo, né, eu fazer o Power Ranking no formato de tier list. Galera sugeriu isso no Power Ranking de NFL, que eu também faço. Inclusive, se você não acompanha o conteúdo de NFL aqui no canal, pô, tá vacilando, tem que acompanhar, pô. Ah, Luiz, mas eu não sei nada sobre a NFL. Eu fiz vídeo explicando a NFL pra você de forma simples. Vai lá assistir e aí você vai conseguir acompanhar os conteúdinhos que saem aqui semanalmente sobre, né, o futebol da bola oval. Então, se você não acompanha o meu conteúdo de NFL, comece a acompanhar. E aí eu faço o Power Ranking, né, semanalmente, né, dos times da NFL. E aí muita gente fala: pô, Luiz, faz em formato de tier list. E aí eu vou fazer, né, hoje no formato de tier list aqui eu vou fazer esse Power Ranking, né, da NBA no formato tier list. E aí vocês me falam, né, se fica melhor ou se vocês preferem que eu faça do jeito que eu tô fazendo o Power Ranking na NFL, que é só falar a posição, falar sobre os times e vida que segue. E aí vocês me falam como que fica melhor. Dependendo, eu começo a fazer o Power Ranking da NFL também usando, né, o formato de tier list. Mas enfim, isso tudo só para explicar para vocês como é que vai ser o Power Ranking nesse ano. Vai ser em formato de tier list e vai ser com as 30 equipes. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas vai ser legal porque aí eu vou poder falar mais sobre todos os times. Outra coisa importante para salientar. Nessa primeira edição, eu não vou me apegar 100% no que as equipes estão apresentando. O que eu quero dizer? Normalmente, o meu Power Ranking, ele leva em consideração somente o que os times estão entregando na temporada. Eu tento deixar de lado projeção, expectativa antes da temporada começar. Eu tento focar, de fato, no que os times estão entregando, para tentar ser o mais justo possível, né? Para avaliar, de fato, o que está acontecendo. Só que como essa é a primeira edição, e a gente tem pouca amostragem ainda dos times, querendo ou não, eu vou levar um pouquinho em consideração o que eu espero dos times, o que eu esperava dos times, né, antes da temporada começar, né? Porque, por exemplo, o Denver. Você vai pegar a campanha de Denver, cara, não é uma campanha sensacional, né? A gente tá falando de um Denver que tem uma campanha de 3-2, 3 vitórias e 2 derrotas. Se eu fosse me apegar somente na campanha e no que o time tá entregando na temporada, cara, o Denver não ficaria no top 5, talvez. Só que, mano, Denver é o time que eu coloquei como
o campeão da temporada. É o meu palpite para campeão. Então, eu acho que seria incoerente comigo mesmo deixar o Denver fora do top 5, né? Assim, óbvio, se fosse um cenário onde Denver tivesse perdido todos os 5 jogos que disputou, beleza, aí não. Mas Denver tá com campanha positiva. Né, o Denver tem feito coisas que justificam uma posição boa. E tem o fato de eu considerar Denver, ao lado de Oklahoma e tal, um dos grandes favoritos ao título. Então, nessa primeira edição, eu vou colocar em perspectiva a expectativa que eu tinha para os times antes da temporada começar. Tá? Vai rolar um pouquinho de projeção aqui. A projeção vai ser um fator. No decorrer das edições, eu vou começar a focar mais 100% mesmo no que os times estão entregando. Mas nessa primeira edição, como tem uma amostragem pequena ainda, eu vou considerar a projeção que eu fiz antes da temporada começar, tá bom? Só pra depois não vir gente falar, mas pô, tal time tá com campanha melhor do que o outro, como é que esse time tá atrás? É porque a projeção vai entrar né, vai ser considerada nessa edição, tá bom? Nas outras, a partir da segunda, da terceira edição do Power Ranking, aí beleza, aí eu vou deixar a projeção de lado e vou focar só no que os times estão entregando, mas nessa primeira, a projeção será um fator, tá bom? Dito isso, dado todo esse contexto, vamos começar então, né? Vamos aqui de baixo pra cima, né? Do pior pro melhor time. E aí, cara, o pior time da temporada até aqui, eu fiquei muito na dúvida entre Brooklyn e New Orleans, né? Que são os dois times que ainda não venceram. Os dois times estão 0-6. Então eu fiquei muito na dúvida entre esses dois. E o que me fez decidir foi o fator bola, né? Qual dos dois está jogando menos bola? E na minha opinião, o Pelicans está jogando menos do que o Brooklyn. Tá? O Pelicans está realmente muito ruim. É um time que tá é o 27º em rating ofensivo, 29º em rating defensivo, é o último em net rating e é o 25º em pace. Então, assim, é um time que não defende bem, que não ataca bem, que não tem velocidade, que não tem um bom ritmo. É um time horroroso. Essa é a verdade. É um time horroroso. A gente tá falando de um Pelicans que sofreu 3 derrotas por mais de 30 pontos nessa temporada, cara. Nenhum time na NBA, nessa temporada, tomou tanto pau, lá ele, quanto o Pelicans. É surreal, cara. É surreal. Né? Você pega os 4 jogos que o Pelicans jogou semana passada, cara, eles permitiram mais de 129 pontos a cada 100 posses, pô. É um time muito ruim, cara. Muito ruim. É uma defesa de garrafão horrorosa, que permite que o adversário converta mais de 70% dos arremessos dentro do garrafão. É a pior marca da liga, assim, de longe. De longe, o segundo pior é o Raptors, que permite 64,8%. Então, assim, é uma diferença brutal. Assim, a única notícia boa do Pelicans, até o momento, é o Jeremiah Fears, que vem tendo bons números como calouro, né? Vem jogando bem. Né? No jogo contra Denver, na quarta-feira, cara, ele veio para 21 pontos. 10 de 15 no arremesso. Ele jogou bem e vem jogando bem. Ele e o Zion ali, juntos, eles têm feito um trabalho interessante, né? Só que tirando o Jeremiah Fears, não tem nada de bom para falar do Pelicans, mano. Nada de bom. Nada. É um time horrível, mal treinado. O Willie Green deve ser demitido logo logo. E, né, o agravante maior é o fato de que o Pelicans trocou a sua escolha de draft. Ou seja, ficar com a campanha de 0-6 é horrível, porque nem se o Pelicans, assim, não tem nem a questão de, não, estamos com a campanha ruim, mas pelo menos vamos ficar com a pique alta no draft. Não vai, porque a pique vai para Atlanta. Então, cara, o Pelicans tá numa situação horrorosa, o time é horroroso e, mano... É foda, cara. Assim, tem a volta do DeJounte Murray, que deve acontecer em algum momento na temporada, mas é muito pouco pra eu conseguir me empolgar com esse Pelicans. Eu realmente acho que o Pelicans vem pra um ano horrível e esses primeiros 6 jogos... Nossa, foram... feio.
Tá feio ver o Pelicans jogar, viu? O Brooklyn, cara, assim, o Brooklyn pra mim é o 29º, tá? O Brooklyn é o segundo pior. E eu vou te falar, assim, Brooklyn também, tipo, é o 23º em rate ofensivo, é o último em rate defensivo, é um time que não defende nada, é uma defesa horrível, é um time que é totalmente incapaz de defender, cara. Incapaz, assim, é uma coisa horrível. Só que é um time que, ofensivamente, tem seu brilho. Tem seu brilho, né? Tem ali seus momentos. E eu acho que Brooklyn é um time mais bem treinado do que o Pelicans. Por isso que eu deixo o Brooklyn na frente do Pelicans. Porque eu acho que é um time mais... que joga um pouquinho mais de bola. Entendeu? Que joga um pouquinho mais de bola. Né? Mas é só isso também. Em termos de desempenho, é tão ruim quanto. Também não ganhou ainda. Eu acho que o elenco do Pelicans é melhor do que o do Brooklyn, só que Brooklyn tá jogando um pouquinho mais. Tem o Michael Porter, que tá fazendo um bom começo de temporada, Cam Thomas tendo bons jogos. Então acho que o Brooklyn fica na frente, mas por pouco também. Não é como se a diferença fosse tão grande assim. Em 28º, eu vou de Washington Wizards. O Washington Wizards está com uma vitória em 6 jogos. Só que é um time que tem seus... tem seus momentos, tem seus fatores aí positivos. É um time que tem o segundo melhor pace nesse começo de temporada. Tem ali, alguns jogadores ali aparecendo. Fez alguns jogos interessantes, fez ali um bom jogo contra a Filadélfia, que só perdeu, um jogo na temporada. O Wizards levou o Sixers para prorrogação. Entendeu? Então, é um time que tem ali, seus fatores. O Koulibaly fez uma ótima estreia na quinta-feira. Jogou muito bem, tal, Então, eu consigo ver algumas coisas positivas no time do Wizards. Mas, assim, é um 5, Um 5 é um 5. Não tem como deixar de lado a campanha. Por isso que o Wizards fica em 28º. Em 27º, eu vou colocar o Utah Jazz, que tem 2 vitórias em 6 jogos. Cadê o Utah Jazz? Cadê o Jazz? Jazz. Aqui, ó. Vou colocar o Utah Jazz. Lauri Markkanen vem tendo um início de temporada muito bom, entregando atuações fantásticas. O começo de temporada do Jazz foi bem bom, cara? 2 vitórias e 1 derrota nos 3 primeiros jogos, passando o carro em cima do Clippers. Só que desde ali, 3 derrotas seguidas, perdendo pra Phoenix, perdendo pra Charlotte e perdendo legal, tomando um diferencial de 45 pontos, Então, o Jazz começou bem, tem o Lauri Markkanen jogando muito, mas os últimos 3 jogos aí não foram nada bons. Por isso que o Jazz vai ficar aqui em 27º. E em 26º, fechando aqui a primeira prateleira, eu vou de Sacramento, tá? Eu vou de Sacramento, 2 vitórias em 6 jogos. É um time aí que conseguiu, uma boa vitória contra Milwaukee na última rodada, depois de perder, assim, depois de ter conseguido fazer um jogo duro contra Oklahoma, Competiu contra Oklahoma, depois venceu contra o Bucks, depois de perder por 15. Conseguiu ali reverter. 5 dos 6 jogos que o Kings disputou foram decididos no último minuto, ou seja, o Kings competiu, vendeu caro algumas derrotas. Então, assim, é um time que vem competindo, só que é um time que tem muitos problemas, É um time que tem uma defesa de garrafão problemática, é um time que não tem um aproveitamento tão bom assim para 3 pontos, É o 29º em porcentagem, de acertos na linha de 3. Só o Pistons é pior, É um time que nos 3 jogos na semana passada teve um diferencial de 3 pontos que foi o 28º pior da NBA no período, Tomou 48 pontos a mais do que marcaram em arremesso de 3 pontos em relação ao adversário.
Então é um time que tá com problemas no perímetro ofensivo, é um time que tem problemas no garrafão, a defesa de garrafão é um problema. Então é um time, né, tá com problema aí no quinteto, né? Keegan Murray tá fora, então o Kings ainda tá encontrando ali, né, o melhor quinteto, quem que vai ser o substituto do Keegan Murray, o Kings ainda não encontrou esse cara. Então é um time que tem muitos problemas, é um time que é totalmente disfuncional, mas que, cara, venceu 2 jogos, né? Então não dá pra colocar o Kings tão abaixo assim, fica aqui em 26º, fechando a primeira prateleira. Indo para a segunda prateleira, do 21º ao 25º, em 25º eu vou colocar o Indiana Pacers, né? Pacers com uma vitória em 6 jogos. Pacers é um time, cara, que apesar das derrotas, é um time organizado, é um time que joga bola, tá? É um time que joga bola. É um time que segue com a sua filosofia, né, de movimentar muito a bola, de rodar muito a bola. Tanto é que o Pacers está entre os 5 melhores em movimentação de bola, né? 397 passes a cada 24 minutos de posse. Uma marca excelente. Tem o Siaka entregando números muito bons, apesar da eficiência dele ter dado uma queda, até porque o volume dele aumentou. Então é natural que a eficiência caia um pouquinho. É um time que está lidando com vários problemas de lesão. Para além de Haliburton, Nembhard, Mathurin, McConnell, Obi-Toppin. E mesmo assim, conseguiu vencer o Golden State, né? Virando uma desvantagem de 11 pontos e tal. Então o Pacers, cara, vem mostrando resiliência. Conseguiu achar um Quentin Jackson do nada. O moleque apareceu ali entregando ótimas atuações, né? Meteu 25 pontos, 6 rebotes e 10 assistências no jogo de sábado e tal, conseguindo ali cestas importantes. Teve uma ali, né, uma bandejinha pra cima do Draymond Green, que foi a jogada que selou a vitória contra o Golden State. Então, cara, é um menino aí que apareceu do nada, né? O Carlisle tava usando o Ben Shepherd como titular, botou o Quentin Jackson, ele vem correspondendo. Com ele em quadra, o Pacers foi melhor do que o Golden State por 20 pontos, cara. Por 20 pontos. O Pacers foi 20 pontos melhor do que o Golden State nos minutos com o Quentin Jackson. Então, é um menino que apareceu. Então, cara, acho que apesar do recorde ruim, Pacers vem apresentando algumas coisinhas. Tem o 14º melhor rate defensivo, 14º pace, né? Vem rodando muito bem a bola, como eu falei. Então, vou colocar o Pacers aqui em 25º. Acho que é uma posição justa para Indiana. 24º eu vou de Charlotte Hornets, tá? Cadê o Hornetão? Aqui, ó. Eu vou de Charlotte Hornets. Hornets com começo 3-4, 3 vitórias aí nos seus primeiros 7 jogos. É um time que tem o 6º melhor rating ofensivo nesse começo de temporada. É o 6º melhor pace também nesse começo de temporada. É um time que, mesmo sem Brandon Miller por 5 jogos, e mesmo sem o LaMelo Ball nesse último jogo no domingo, cara, conseguiu alguns bons resultados. Venceu esse último jogo, inclusive, contra o Jazz. Venceu bem, né, com o Knipel jogando muita bola, inclusive com o Knipel tendo um ótimo início de temporada. Né? A molecada do Hornets está jogando bem, né? Ele, Sion James, né, o Kalkbrenner, eles vêm sendo titulares e vêm correspondendo. Tanto que Charlotte foi melhor do que seus adversários por 19 pontos, né, quando os 3 estiveram juntos em quadra. Então, eles vêm fazendo a diferença, vêm jogando bem. Então é um time que tem algumas boas coisas para se apegar, né? O LaMelo Ball teve bons jogos, ótimos jogos, dá para falar que ele teve ótimos jogos, né? O jogo contra o Wizards foi excelente. Infelizmente não jogou no domingo, mas não acho que ele vai ficar fora por tanto tempo assim. Acho que ele até volta no próximo jogo já. Então, cara, é um time que vem jogando bem, claro, né? O Charles Lee tem seus problemas, ele ainda não tem a manha 100% de ser um head coach, tá aprendendo. Mas eu acho que o Charlotte tem condições aí de brigar por um play-inzinho. Eu gosto, cara. Eu gosto do time.
Eu gosto do time do Charlotte. Tem problemas defensivos, o garrafão defensivo é um problemaço, mas ofensivamente o Charlotte tem apresentado coisas interessantes, né? E se a galera ficar um pouquinho mais saudável, dá pra esse time de fato sonhar com play-in. Vou colocar aqui em 24º. 23º eu vou de Phoenix Suns, tá? Vou de Phoenix Suns, 3 vitórias em 7 jogos, venceu, né, o San Antonio no jogo de ontem. San Antonio que tava invicto, né? Tava invicto. O Phoenix Suns foi lá e venceu assim, passando o carro, tá? Chegou a abrir 31 de vantagem, o Wembanyama completamente anulado pelo Phoenix. O Phoenix jogou muita bola, tá? Jogou muita bola. Devin Booker fazendo uma temporada excelente até aqui, mantendo uma eficiência muito boa. Mark Williams, mano, começando aí sua trajetória no Arizona bem pra caramba. Vem sendo muito bom. Com ele em quadra, o Phoenix está sendo 26,9 pontos melhor a cada 100 posses de bola. É uma diferença aí muito boa, fazendo uma diferença muito grande. Gostando muito, cara. Gostando bastante do Mark Williams, gostando do Devin Booker. Aparentemente, né, o Colin Gillespie vai ter um protagonismo maior nesse time, o que eu acho muito bom. É nítido como que o Phoenix joga melhor quando tem um PG de origem ali ao lado do Booker. E o Gillespie, dos que o Phoenix tem à disposição, é o melhor. Tem Jalen Green para voltar de lesão ainda. Curioso para ver como que o Jordan Wood vai encaixar o Jalen Green nesse time. Mas é uma injeção de talento inegável. Então o Phoenix tem apresentado algumas coisinhas interessantes. Então eu vou deixar aqui em 23º, com a perspectiva de poder subir nesse ranking nas próximas semanas. 22º eu vou de Dallas Mavericks, tá? Apesar de eu estar decepcionado com o Dallas, é um time que eu tenho expectativa boa, ainda acredito nesse elenco. E apesar dos problemas, cara, é o dono do 8º melhor rating defensivo, tem o 5º melhor pace. Então assim, é um time que tem seus prós. Tem seus prós, claro, os contras também são diversos, né? Tá sem o Anthony Davis por conta de lesão, tá sem Derek Lively também por conta de lesão. Cooper Flag tá tendo um início de temporada bem complicado, né? Mas, né, ainda assim, venceu Toronto, venceu Indiana, são 2 grandes adversários? Não, mas o Dallas foi lá e venceu. Venceu. Como eu falei, tem um bom rating defensivo, apesar da defesa dar as suas engasgadas. Cara, é o 8º melhor rating. Isso é inegável, né? Isso é inegável. Teve ali seus bons momentos ali. Pô, o Dwight Powell jogou muito bem contra o Pacers. Vamos negar que o Dwight Powell jogou muito bem? Jogou muito bem. Jogou muito bem, tal. Então, apesar da decepção, eu consigo ver perspectiva boa para Dallas. Uma coisa boa, né, que... Assim, uma coisa boa entre aspas, né? Mas assim, um lado bom das lesões no garrafão é que o Jason Kidd tá tendo que usar mais, né, arremessadores no time, porque não tem muita opção no garrafão. E aí nessa, o Max Christie tá despontando como uma peça muito boa. Ele que já havia, né, jogado muito bem na temporada passada. O pós-troca pro Max Christie foi muito bom. Nessa temporada, cara, nos últimos jogos ele vem sendo muito bem. Ele vem atuando muito bem, né? Ele foi titular nos últimos 3 jogos. Acertou 16 de 32 nas bolas de 3, 50% de aproveitamento nesses jogos. Então, assim, tá bem, cara. O menino tá bem. Com ele em quadra, o Dallas foi 22,4 pontos melhor a cada 100 posses do que com ele no banco. Então, mano, em meio ao caos, tá dando pra pescar algumas coisinhas boas nesse Dallas. E aí eu vou colocar eles aqui em 22º. 21º eu vou de Memphis Grizzlies, tá? Eu vou de Menfudo em 21º. Memphis com... São 3 vitórias, né? São 3 vitórias e 4 derrotas. Acabei esquecendo de anotar, mas se minha memória não me falha, são 3 vitórias em 7 jogos. É um time que vem tendo muitos problemas na defesa, vem tendo problemas também na questão de movimentação de bola, mas é um time que vem mantendo um pace interessante, é o 4º melhor pace nesse começo de temporada.
tá tendo alguns problemas internos ali, né? Com a questão do Ja Morant, que foi suspenso depois do jogo contra o Lakers. Uma suspensão mais do que justa, ao meu ver, tá? Mais do que justa, né? A forma como ele jogou e a atitude dele no pós-jogo, né? Botando no rabo da comissão técnica e tal, eu achei uma postura muito antiprofissional e não condizente com a posição que o Ja Morant tem dentro do Memphis, que é uma posição de franchise player. O franchise player não pode ter a atitude que ele teve no jogo e falar o que ele falou na coletiva. Né? Não na coletiva, mas na entrevista, né? Que foi dentro do vestiário. Então, assim, eu acho que a suspensão foi justa, mas, assim, querendo ou não, é um problema, né? Tipo, apesar do Memphis ter agido bem na suspensão, ao meu ver, cara, ela expõe um problema sério nesse vestiário e tal. Então, sei lá, a sensação que eu tenho é que a era de Ja Morant já tá pra terminar em Memphis. Eu acho que até fevereiro rola uma troquinha. Não duvido do JJJ também rodar. Não duvido. Até porque, cara, o Memphis tá tendo bons sinais da molecada, né? O Scottie Pippen Jr. na temporada passada já deu ótimos sinais. Infelizmente, nessa temporada ele vai demorar pra estrear, né? Teve que passar por cirurgia, mas é um menino que a gente sabe que quando tiver disponível vai entregar. E o Cedric Coward, que foi a escolha nesse draft, cara, ele tá tendo início de temporada excelente, tá? Excelente. Cedric Coward tá jogando muito bem nesse começo de temporada. O desempenho dele tá sendo muito bom, né? Segundo o NBA Stats Info, ele é o único jogador da NBA nessa temporada com aproveitamento de 65% ou mais em pelo menos 30 tentativas de 2 pontos. E 45% ou mais em pelo menos 20 tentativas de 3 e 90% ou mais nos lances livres, né? Ou seja, ele está tendo uma eficiência, né, nos 3 níveis, né, média, curta e longa distância e lance livre, muito bom, né? Então, e defensivamente ele também está muito bem. Tá indo muito bem na defesa. Então, com esses bons sinais que a molecada tá dando, eu acho que Memphis vai acabar trocando o Ja Morant. Até porque o clima para ele lá tá quase beirando o insustentável, né? Acho que depois desse último episódio vai ser muito difícil para Memphis manter o menino Morango. Então acho que a troca dele é iminente. E aí eu vou deixar o Memphis aqui em 21º aqui, tá? Tudo isso para falar que Memphis é o 21º. Em 20º, abrindo aqui a nossa terceira prateleira, eu vou de Toronto Raptors, né? Vou de Toronto Raptors aqui em 20º. 3 vitórias em 7 jogos. Um time que vem tendo um desempenho ofensivo melhor do que a defesa, o que me surpreende. Eu esperava ver uma defesa bem melhor do que o ataque de Toronto, mas não tá rolando o contrário, né? É uma defesa que nas 4 derrotas seguidas ali que Toronto sofreu, cedeu quase 126 pontos a cada 100 posses, ou seja, uma defesa ruim. Uma defesa ruim, cedendo muita bandeja, cedendo muito lance livre, cedendo muito rebote ofensivo. Só que aí depois, né, a defesa deu uma melhoradinha nos jogos contra Cleveland e contra Memphis. Tomou só 106 a cada 100 posses, uma melhorazinha, mas ainda assim é uma defesa problemática, é o 24º rating defensivo da temporada. Vamos ver agora, né, pegando Bucks e Sixers, como é que vai ser. Como é que esse time vai se portar. Mas, enfim. Ofensivamente, as coisas estão fluindo, né? É o primeiro time, né, a ter um aproveitamento superior a 50% em pelo menos 30 tentativas de 3 pontos nessa temporada. Ou seja, tá arremessando bem para 3. Inclusive na derrota, né, nesse último jogo para Houston. Apesar da derrota, né, eles conseguiram ter ali um desempenho muito bom no perímetro, só que eles tomaram muito nos rebotes, tomaram muito na área restrita, porque vem realmente sendo um problema. A proteção de aro não vem sendo um ponto forte desse time do Rajakovic. Contra Cleveland, na sexta, a bola de 3 não caiu tão bem, mas teve ali o Jameson Battle acertando 6 de 6.
Então, coletivamente, o time não arremessou bem de 3 contra Cleveland, mas teve ali o Jameson Battle matando 6 de 6 no perímetro, o que foi muito, né, surpreendeu muita gente, né, porque é um cara que você não espera isso. Mas o ponto é, o ataque tá funcionando, a bola de 3 tá caindo, mas a defesa vem sendo um problema. São 3 vitórias em 7 jogos, acho que Toronto tem uma perspectiva boa de crescimento, não a ponto de, na minha opinião, tá? Chegar num playoff, eu não coloco Toronto na pós-temporada, tá? Mas acho que a perspectiva é do time melhorar. Acho que o Scottie Barnes tá começando a engrenar, Brandon Ingram tá pegando um ritmo depois de ficar tanto tempo fora. Acho que Toronto vai melhorar. Não coloco eles na briga por playoff. Não, assim, na briga vai estar, mas eu não cravo que eles vão estar no playoff. Mas vai brigar. E a perspectiva é de melhora, por isso que eu vou deixar aqui Toronto em 20º. Em 19º é outro time que eu acho que vai melhorar bastante. É o Orlando Magic, tá? O Orlando não tá tendo um começo de temporada bom. Inegável, o começo ruim. Sofreu 4 derrotas seguidas, né, velho? Muita gente questionando esse time, questionando o Paulo Banchero. Desde ali o time deu uma melhoradinha, conseguiu vencer, né? 2 jogos seguidos, venceu o Charlotte, venceu o Washington. Paulo Banchero melhorou seu desempenho nos últimos jogos. Beleza que os adversários, né, não eram lá tão difíceis. Mas o time melhorou. A gente tá falando do 10º melhor rating defensivo da temporada, o 6º melhor pace. Então é um time que tem suas... Apesar dos problemas ali nas 4 primeiras partidas, o time vem apresentando uma melhoradinha. Você pega ali o desempenho do Banchero, né, dentro do garrafão, cara, ele tá convertendo 56%, que é um aumento de 10% em relação à temporada passada. Entendeu? Indo mais pro lance livre, tendo mais aproveitamento no lance livre. Então, apesar dos questionamentos, o Paulo Banchero vem mostrando evolução em alguns pontos. Claro, arremesso de 3 dele segue um problema, a tomada de decisão dele em clutch time tá sendo problemática. Não tô negando que ele tá tendo problemas, mas eu também tô tentando enxergar as coisas boas. Ele vem melhorando aí seu desempenho ali próximo à sexta. Então, assim, o Orlando segue sendo uma decepção? Segue. Mas o time tá melhorando. Tá melhorando e eu confio. Eu confio nesse time de Orlando, tá? O último jogo deles contra o Washington, eles defenderam muito bem. Foram 31 desvios de bola, o que é bem mais do que eles vinham tendo nos outros jogos, né? O Orlando estava com a média de 13 desvios. Subiu para 31 contra o Wizards. Tomou só 94 pontos em 108 posses de bola. Repito, é o Wizards e tal. Mas, mano, o time tá melhorando, gente. Negar a melhora do Orlando tem que dar a César. Tem muito a melhorar ainda? Tem, mas o time tá numa crescente aí nas últimas rodadas, então 19ª posição para eles. A perspectiva é que o Orlando melhore bastante. Mas hoje um 19º tá de bom tamanho. 18º, cara, eu vou de Atlanta Hawks, tá? Atlanta Hawks sofrendo aí com lesões, sem Trae Young aí por pelo menos um mês. Mas mesmo assim, conseguiu vencer o Brooklyn, conseguiu vencer o Pacers. A derrota para Cleveland foi num jogo duro, então o Atlanta fez jogo duro. Né? E venceu 2 jogos sem o Trae Young. Né? Jalen Johnson crescendo de produção. O time ali com o Alexander Walker vem fluindo bem. Então acho que tem coisas boas aí pra gente falar sobre a Atlanta nesse período sem Trae Young. Não tá sendo um caos completo. A gente tá falando aí do time que tem um 10º melhor pace na temporada. A defesa não tá ruim também. Não tá maravilhosa, mas também não tá ruim. 15º melhor rate defensivo. O ataque tem que melhorar. A produção ofensiva tem que melhorar. O 25º rate ofensivo. Mas é um time que vem apresentando algumas coisas interessantes. Obviamente que a ausência do Trae Young dá uma poluída na análise. Mas eu consigo ver coisas boas. Né? Uma outra coisa boa é que a Atlanta vem se mostrando um time resiliente, né, cara? Você vai pegar aí as vitórias, cara. Pô, muitas vitórias aí. A Atlanta chegou a ficar uns 10 pontos atrás no placar. E buscou, né? Conseguiu buscar o jogo, né? Esses jogos duros. Venceu 3
né, jogos em que chegou a perder por 2 dígitos. Entendeu? Óbvio, isso denota também um problema de atenção no começo dos jogos, porque ninguém toma dígitos duplos de prejuízo se tá prestando atenção no jogo, se tá entrando, né, ligado. Beleza, ok. Mas o time tá mostrando força pra voltar. Tá mostrando resiliência. Isso é positivo. Então, coloca o Atlanta aqui em 18º. Esse mês vai ser complicado sem o Trae Young, mas os últimos jogos vêm mostrando que a Atlanta pode sobreviver. Dá pra sobreviver sem o nosso menino calvo. Em 16º... Em 17º, perdão, desculpa, não vamos nos perder. Eu vou de Boston Celtics, tá? 17º Boston Celtics, 3 vitórias em 7 jogos. A última derrota foi bem feia, né? Tomou um pau do Houston Rockets. Dominado demais. Mas nas 2 rodadas antes, pô, venceu o Cavs e Sixers, pô. Então vamos aqui dar uma moralzinha pro Bostão. Jaylen Brown fazendo uma temporada muito boa, tá? Fazendo uma temporada muito boa. Uma coisa que o Mazzulla fez que eu gostei bastante foi ter colocado o Josh Minot no time titular no lugar do Sam Hauser. Ele vem performando bem, ajudando muito ali nos rebotes, vem sendo muito importante. Então, eu tô gostando do que eu tô vendo, cara. O Celtics tá melhor do que eu esperava. Eu esperava um Celtics bem mais perdido. Até porque o começo da temporada do Celtics foi difícil, né, cara? 3 derrotas seguidas e tal. Mas os últimos jogos melhorou. O último jogo contra Houston foi uma exceção. O time realmente foi muito ruim. Foi muito mal. Mas eu me apego muito no que o Celtics fez. Principalmente contra Cleveland e contra Filadélfia. Foram 2 jogos muito bons do Celtics. Castigando no perímetro e tal. Acho que dá pra tirar coisas boas aí desses últimos 3, 4 jogos de Boston, tirando o jogo contra Houston, onde tudo foi ruim. O que não... 2 caras que estão devendo um pouquinho na minha visão é o Derek White e Peyton Pritchard. Esperava os 2 jogando bem melhor do que eles estão jogando, mas acho que dá pra confiar que eles vão melhorar aí nas próximas semanas. Em 16º, eu vou de Miami Heat, tá? Miami Heat em 16º. Miami Heat que vem tendo um desempenho ofensivo surpreendente. Surpreendente, é o melhor pace nesse começo de temporada. Melhor pace. É o 10º melhor rating ofensivo. Time funcionando super bem no ataque. Bam Adebayo subindo de produção. Infelizmente, né, Norman Powell sofreu a lesão, tá sendo desfalque aí nos últimos jogos, tem feito uma falta danada, até porque o time já tá sem o Tyler Hero. Então o Miami tá jogando sem os seus 2 melhores e únicos shot creators. Mas mesmo assim o time tá performando, conseguiu vencer jogos, são 3 vitórias em 6 jogos. A defesa de Miami também tá bem. A gente tá falando do 3º melhor rating defensivo nesse começo de temporada. Cara, a gente tem que elogiar. O último jogo contra o Lakers foi bem ruim, óbvio, né? O time perdeu, né? Mesmo numa noite onde o Luka arremessou 1 de 11. O Heat ainda perdeu. Faltou ataque, faltou produção ofensiva. Assim, faltou, entre aspas, né? Porque o Miami também pontuou bastante. Mas faltou ali no quarto período e tal. Faltou um tchanzinho nesse ataque. Mas no geral, cara, vou te falar. Tô gostando do que eu tô vendo de Miami, viu? Tô gostando do que eu tô vendo de Miami. Eric Spoelstra tá conseguindo tirar leite de pedra. E as voltas de Powell e de Tyler Hero vão com certeza dar um boost aí nesse time de Miami. Em 15º, abrindo aqui, né, a 4ª prateleira, eu vou de Filadélfia, hein? Quem esperava um Sixers caótico caiu do cavalo, hein? Caiu do cavalo. Filadélfia, 5 vitórias, só 1 derrota nesse começo de temporada. 2º melhor rating ofensivo da NBA. 6º melhor net rating, mais 7.2. Bichão. Filadélfia tá jogando bola, hein? Filadélfia tá jogando bola. É um dos 4 times nessa temporada com menos de 2 derrotas, tá?
Desempenho excelente. É um time que, assim como o Atlanta, né, vem mostrando uma resiliência muito boa. 3 das 4 vitórias, das 4 primeiras vitórias, perdão, do Sixers, aconteceram depois do time perder por 2 dígitos no último quarto. Só pra vocês terem base, na temporada passada, nessa situação de chegar no quarto período perdendo por 2 dígitos, o Sixers perdeu os 46 jogos. Que entrou no quarto período perdendo por mais de 10. Nessa temporada ganhou 4. 4. Entendeu? Então, assim, o time tá se mostrando mais resiliente, tá se mostrando mais forte mesmo, né? Esse backcourt Maxey e Edcombe tá coisa linda de se ver. Tá coisa linda, os dois estão fluindo super bem juntos. Kelly Oubre também tá jogando muito bem, tô gostando muito do Kelly Oubre nesse começo de temporada. O Embiid, mesmo, né, sem mobilidade nenhuma, ainda tá conseguindo colocar seus números, ainda tá conseguindo impactar de forma positiva em alguns momentos. Então, cara, eu tô gostando muito do que eu tô vendo desses Sixers, tá? Tô gostando bastante. Vou deixar em 15º pela questão, né, de que a minha projeção não era tão boa. Então, aí, fazendo o balanço do que o Sixers tá entregando com a projeção que eu tinha pra eles, acho que um 15º tá de bom tamanho. Se eles permanecerem nessa pegada, com certeza eles vão subir bastante na próxima atualização. 14º eu vou de Portland Trail Blazers, tá? Portland Trail Blazers, 4 vitórias em 6 jogos. O splitterismo é uma realidade. Estamos falando do 5º melhor rating defensivo, o 3º melhor pace, ou seja, é um time que está defendendo bem e que está matando, está produzindo muito na transição. É um time que está sendo realmente muito perigoso, conseguindo muitos desvios, né, forçando turnover, forçando erros, o que é uma identidade, né, do Thiago Splitter, né? Então, cara, tô gostando muito, mano. Tô gostando muito, né? São 21,1 turnovers forçados a cada 100 posses de bola. O time tá muito bem, cara. O time tá muito bem na defesa. Tô gostando demais também da forma como o time tá atacando, botando velocidade na transição, arremessando bastante de 3. Jrue Holiday tendo um papel importantíssimo nesse ataque, né, sendo muito mais utilizado do que vinha sendo utilizado lá em Boston, né? Tá tendo 21,7% de usage. Só para vocês terem base, em Boston, nas suas 2 temporadas, ele teve 16,1% de usage na sua primeira e 15,6% na segunda. Então, assim, ele está sendo muito mais exigido, sendo muito importante, tanto nas assistências como nos pontos, né? Foram 13 assistências contra o Utah. Né? Contra o Utah não, contra Denver, perdão. Contra Denver foram 13 assistências. Então, cara, tô gostando bastante. Tumani Camara jogando muito bem, Deni Avdija jogando muito bem. O time tá bem demais, cara. E o Thiago Splitter tendo um começo de trabalho muito forte. Igual eu falei, o splitterismo é uma realidade. Acho que o Blazers é outro time que, se mantiver essa pegada, com certeza tem condições de figurar no top 10 aí do Power Ranking muito em breve. Em 13º, eu vou de Detroit Pistons, tá? Cadê o Pistão? Cadê o Pistons? Ih, rapaz, boicotaram? Boicotaram o Pistão da massa? Canalhas! Canalhas! Será que eu não tô vendo? Pô, botaram o Washington Wizards 2 vezes, mané. Caralho, ó, finge que... Pô, duro que no print vocês vão me ferrar, né? Mas enfim, finge que esse Wizards aqui é o Detroit Pistons, tá? Aqui o cara que montou aqui o template colocou errado. Meu Deus do céu. Ó, aqui é o Pistons, tá? O Pistons fica em 13º, 4 vitórias em 6 jogos. O 7º melhor rating defensivo. É um time que... Uma coisa que eu tô gostando muito nesse Pistons é como eles têm tido mais volume por dentro, né? Jalen Duren, Cade Cunningham tendo uma produção muito boa ali por dentro. Cade Cunningham, que nos últimos jogos tá tendo um cuidado com a bola absurdo, né? Absurdo. Né? No jogo contra a Dallas mesmo, foram 18 assistências com só um turnover cometido, pô. O recorde dele, né? Melhor
maior número de assistências dele num jogo só, com só um turnover. Contra Orlando, no jogo anterior, ele não cometeu nenhum turnover. E mantendo um número de assistências muito elevado. E isso vindo de um jogo contra Cleveland, onde os turnovers foram um problema. Então, assim, o time melhorou, tá cuidando melhor da bola, tá tendo um aproveitamento muito bom por dentro. O Jalen Duren mesmo tá tendo um início de temporada muito bom, né? Você pega aqui os números, ó. Na área restrita, o Pistons está sendo melhor do que o seu adversário por 16,3 pontos, cara. No jogo contra Dallas, um dos melhores garrafões aí da NBA, Detroit marcou 52 pontos, cara, contra só 14 na área restrita. Jalen Duren acertando 10 de 11. Entendeu? Então, cara, é um time que tá cuidando bem da bola nos últimos jogos. Cade Cunningham colocando números muito bons e tá tendo um desempenho na área restrita excelente. Tem que melhorar no geral no ataque, tem que melhorar também o pace, é um time que tá jogando um pouquinho lento, né, o 15º pace, mas os últimos jogos de Detroit estão sendo bons, né, venceu 4 dos últimos 5 jogos, só perdeu, né, aquele jogo contra Cleveland e perdeu para Chicago na estreia. Mas eu acho que no geral o Detroit está no acrescente, fica em 13º com a perspectiva de subir. 12º eu vou colocar Chicago Bulls, tá? Bullsão que perdeu, né, sua invencibilidade na última rodada. Cara, o Bullsão tá bem demais, cara. 5 vitórias, só uma derrota. É o 5º melhor rating ofensivo, o 9º melhor pace, a 11ª, né, defesa em termos de rating. O 8º melhor net rating, mais 5.4. Josh Giddey botando números de All-Star, jogando muita bola. Inclusive o Giddey meteu um belíssimo triple-double no Garden, né, na derrota, né, pro Knicks. Que foi um jogo onde o Knicks, mano, castigou muito no perímetro, né. A defesa de perímetro do Bulls, que vem sendo um problema, assim como a defesa de garrafão, acabou sendo muito exposto, né. O Knicks expôs, né, a defesa do Bulls, que é uma defesa, né, que apesar do bom rating, é uma defesa que peca bastante, que erra bastante. O jogo de ontem, cara, defensivamente o Bulls foi muito mal. Mas, cara, é um time que vem mostrando coisas boas. Tô gostando muito da forma como o Bulls tá atacando, botando velocidade na transição, meio que emulando o que foi o Pacers nos últimos anos. Vucevic tá vivendo um momento muito bom, talvez até o melhor momento dele com a camisa do Bulls. Arremessando para 59%. Sabe, tendo um desempenho de 14 de 26 em 3 pontos. Jogando muito bem, cara. Passando bem a bola também e tal. Acho que tem muita coisa a elogiar nesse Chicago Bulls. Tem pontos a se preocupar também, pontos defensivos principalmente. Mas no geral, cara, é um começo de temporada muito bom. E aí o Bulls fica aqui em 12º. Se o Bulls sobreviver a essa próxima sequência de jogos, que vai ser uma sequência dura, o calendário de Chicago vai dar uma engrossada boa nas próximas semanas. Mas se Chicago conseguir manter um bom desempenho, com certeza Chicago vai subir muito aqui no ranking. Hoje fica em 12º, mas pode muito bem figurar no top 10 nas próximas semanas. 11º, cara, eu vou de Minnesota. Tá, Minnesota não tá tendo um começo de temporada tão bom, são 3 vitórias em 6 jogos. É um time que, nos dois lados da quadra, vem tendo problemas, tá sofrendo muito, né, sem o Anthony Edwards. Só que ainda assim, conseguiu aí, né, vencer 3 jogos. Sem o Anthony Edwards, venceu o Hornets, com o Julius Randle jogando muita bola. Julius Randle que, inclusive, tendo um começo de temporada muito bom, tá? Muito bom, né? 68,7% de true shooting, tá entre os 44 jogadores com usage de pelo menos 25%, convertendo 16 de 34 em bolas de 3, tendo um aproveitamento muito bom também no garrafão, mais de 63% dentro do garrafão, indo bem também nos lances livres, quase 83% de aproveitamento. Então, Julius Randle tá segurando o piano nessa ausência do Anthony Edwards. E eu vou te falar, cara, assim, se eu não tivesse uma perspectiva tão boa pra Minnesota antes da temporada começar, Minnesota estaria mais abaixo. Só que, como eu acho que Minnesota vai melhorar, e a gente tá no começo da temporada ainda, vou deixar em 11º, mas
Se as coisas não melhorarem, Minnesota tende a cair. Porque não tá bonito de ver, não. Não tá bonito de ver mesmo. Em 10º, eu vou de Clipudo, tá? Clipudo, depois de um começo bem ruim, conseguiu, né, se recuperar, fazendo valer o mando de quadra aí nos últimos jogos. Clippers que em casa tá invicto, né? Tá invicto. Venceu, né, contra o Pelicans aí recentemente, naquele game winner incrível do Kawhi Leonard. James Harden acumulando algumas boas atuações também. Então, assim, o Clippers é outro que tá aqui no top 10 muito por conta do que, né, do fato da minha projeção ser boa. Se não fosse o caso, o Clippers estaria mais abaixo, até porque tem vários pontos negativos, né, nesse começo de temporada do Clippers. É só o 20º rating defensivo, então a defesa não tá bem. Tem o pior pace nesse começo de temporada. Pior pace, o banco não tá bem. O banco que era pra ser uma puta força, não tá sendo essa puta força. Então tem muita coisa ruim nesse Clippers. Só que pelas vitórias em casa, pela invencibilidade em casa, e por ser um time cuja projeção é boa, eu vou deixar no top 10. Mas mesma coisa em relação a Minnesota. Se não melhorar nos próximos jogos, na próxima atualização, eu vou derrubar sem dó. Não terá clemência, tá? Não terá piedade. Em 9º, eu vou de San Antonio Spurs. San Antonio que é outro que perdeu a invencibilidade nesse domingo. Perdeu pra Phoenix e perdeu daquele jeito, né? Tomando um pau. Mas assim, cara, é um time que tá tendo um começo de temporada excelente. 2º melhor rating defensivo. 4º melhor net rating. 9º melhor rating ofensivo. Tá faltando um pouquinho mais de velocidade nesse ataque, né? O 27º pace é um ataque meio previsível, que depende muito das individualidades, mas é um time, cara, que até a derrota para Phoenix estava com 5 vitórias, né? O perímetro aparecendo, né? O time tendo um desempenho bom ali no perímetro, o Wembanyama jogando nível MVP e nível DPOY. Então, assim, é um time que, cara, começo de temporada muito bom. A derrota para Phoenix deu uma baqueada, até por conta da lesão também do Dylan Harper. Mas é um time que tem uma perspectiva boa ainda, né? Vai ter o Darren Fox voltando. A questão do Dylan Harper, cara, é que talvez ele perca bastante jogos, né? Aí vai fazer muita falta, porque ele vem sendo um cara importante nesse time de San Antonio. Muitas das vitórias que San Antonio teve vieram por conta do Dylan Harper. Ele sendo decisivo em quartos períodos, aparecendo bem no clutch. Mas, cara, a volta do Darren Fox com certeza vai ajudar. E mesmo com o Dylan Harper podendo ficar fora por um bom tempo, eu acho que San Antonio tem tudo para se manter competitivo. Não sei se vai conseguir manter o que fez nos primeiros 5 jogos, mas acho que San Antonio vai continuar brigando aí por uma vaga no playoff. E aí eu deixo eles aqui na 9ª colocação. Em 8º, bicho, eu vou de Cavaliers, tá? Eu vou de Cavaliers na 8ª posição. 4 vitórias em 7 jogos. Vem de vitória, né? Na última rodada contra a Atlanta. E mesmo com uma porrada de lesão, né, cara? Sem Darius Garland, sem Max Strus. Teve o Jarrett Allen sofrendo a lesão no dedo. Teve Sam Merrill com lesão no quadril. Donovan Mitchell com problema na coxa ficou fora do jogo contra Toronto, onde o Cleveland inclusive perdeu. Só que mesmo assim, campanha positiva. 6º melhor rating defensivo. 11º em pace. Venceu, né? Atlanta com o Donovan Mitchell metendo 37 pontos, 8 de 15 para 3, jogou demais. Então é o time que vem se mostrando resiliente também e tal, vem tendo um bom aproveitamento ali nas bolas de 3, especialmente ali no corner, né? 56% de aproveitamento no corner. Então assim, é um time bom, que tá sofrendo com lesões, mas mesmo assim tá vencendo. E a minha perspectiva para Cleveland é de Cleveland brigar por seed 1. Né? Então você faz aí um bem bolado, dá para colocar Cleveland sim nesse top 8. Em 7º lugar, eu vou de New York Knicks, tá? Eu vou de Nicão na 7ª posição. 3 vitórias, 3 derrotas. Acabou de vencer, né? O Bulls, se vingando, né?
de Chicago, que havia derrotado eles no jogo anterior. Né? O Knicks, assim como o Clippers, são os únicos times que venceram todos os jogos em casa e perderam todos fora, ou seja, caseiro pra caramba, time copeiro. O Knicks aí vem apresentando uma melhora legal na parte ofensiva, em termos de fluidez, mas ainda não tá 100% e tal. Né? Acho que tá faltando um pouquinho mais de velocidade para esse time do Knicks, tanto que é só o 23º em pace. Mas é um time que vem ali tentando coisas novas. O Mike Brown tá tentando instaurar o seu estilo pro time. Contra Chicago funcionou super bem, mas nos outros jogos não funcionou tão bem. Então é um time que ainda tá se adaptando. A defesa não tá tão bem encaixada ainda. É só o 16º melhor rating defensivo, né, da temporada. Tem muito a melhorar ainda. Mas eu acho que a perspectiva é boa. Tem muito a melhorar ainda. Acho que quando o Mike Brown instaurar de fato o seu estilo de jogo, as coisas tendem a fluir muito bem para esse time do Knicks, porque material humano não falta. Então, Knicks fica em 7º com a perspectiva de dar uma subida legal. Em 6º... Ih, rapaz, em 6º é polêmico, hein? Em 6º, Golden State, tá? Vou botar os velhos aqui na 6ª posição. 4 vitórias, 3 derrotas. O que mata, né, e o que vai fazer muita gente discordar da posição do Golden State são as últimas 2 derrotas, né, cara? Perder pro Giannis sem o Bucks, só perder pro Bucks sem o Giannis e perder pro Pacers com a porrada de lesão que tá, com certeza dá uma, né, dá uma alerta aí, né? Faz o torcedor do Warriors ficar meio com um pezinho atrás. Mas, mano, pega o que o Golden State fez nos outros jogos. Você pega aí as 4 vitórias que o Golden State teve, cara, todas foram contra times que estiveram no playoff no Oeste, pô. Tem que respeitar. Eu sei que as últimas derrotas foram feias, né? Mas, pô, mano, não vamos ter memória curta também. Não vamos ter memória curta também. O time começou a temporada muito bem. Até essas últimas 2 derrotas, Golden State vinha sendo, cara, um dos 3 melhores times da temporada. É o 9º melhor rate defensivo. Então acho que dá pra gente fazer um meio termo aí e deixar o Golden State nesse top 6, beirando ali um top 5. Né? Mas de fato as últimas 2 derrotas elas são problemáticas. Mas até nas derrotas dá pra tirar coisa boa. Por exemplo, na derrota contra Indiana, o banco do Golden State foi bem. Foi com o banco em quadra, com o Curry no banco, né, o Curry descansando, que o Warriors colocou aquela run de 24-8, que abriu, né, 2 dígitos de vantagem. Então, mesmo em meio à derrota, dá pra você achar uma coisinha boa ali no Golden State. Dá pra achar uma coisinha boa. O problema foi que, quando os titulares voltaram, o time, né, horrível, né? Errou todas as bolas de 3 que tentou ali no clutch, né? Mas enfim, Golden State é um dos 6 melhores times desse começo de temporada, ao meu ver. É um time que vem tendo um desempenho em terceiros períodos muito bom, né? Principalmente nos jogos contra Memphis e contra Clippers, né? Você pega esses 2 jogos e soma os placares dos terceiros quartos. Cara, o Golden State venceu os 2 terceiros quartos somados por 68-38. Então é um time que o terceiro quarto da morte está acontecendo. Kuminga fazendo uma temporada muito boa até aqui. Tô gostando bastante do Kuminga. Enfim. Repito, as 2 últimas derrotas, elas realmente foram feias. Mas eu prefiro me apegar no que o Warriors fez antes das 2 derrotas do que fez nessas 2 derrotas. Tá? Então, 6ª posição pro Golden State. E agora indo, né, pro top 5, indo aqui para a primeira prateleira. Em 5º lugar, abrindo o top 5, eu vou de Milwaukee Bucks. Bucks que é um dos meus protegidos da temporada, né? Acreditando nesse time desde o princípio, indo contra a maré, que questionou, falou que o Bucks fez uma off-season horrível e tal. O Bucks está jogando bem. O Bucks está jogando bola.
Ofensivamente as coisas estão fluindo. É o quarto melhor rating ofensivo desse começo de temporada. Sétimo melhor net rating. Né? Vencendo o Knicks. Tá ligado? Vencendo o Golden State. Golden State sem Giannis. Com o Ryan Rollins jogando muita bola. Inclusive o Ryan Rollins, candidato fortíssimo a Most Improved Player, tá? Candidato fortíssimo. São 18,2 pontos de média com 2,3 roubo de bola. Meteu 25 contra o Knicks e 32 contra o Golden State. O moleque tá jogando bola pra caramba. Miles Turner jogando bem. Jogando bem. E o Giannis jogando nível MVP. Né? O Giannis jogando num nível inacreditável. Inacreditável que o Giannis tá jogando. Então, cara, eu tô gostando muito do que eu tô vendo desse time do Bucks. Claro, tem problemas, a defesa é problemática e tudo. É a defesa de garrafão e a defesa de perímetro também, né? A defesa no geral do Bucks ela é problemática. Mas eu tô gostando muito desse ataque. Com o Giannis esse time é muito forte. São 4 vitórias em 6 jogos. Então eu sinceramente tô gostando muito desse Bucks. E como a minha expectativa pro Bucks era boa antes da temporada começar, eu vou deixar o Bucks aqui em quinto lugar. Em quarto lugar, eu vou de Houston Rockets. E aí eu vou trazer um dado que vai surpreender muita gente. Sabe quem é o dono do melhor rating ofensivo da temporada e do segundo melhor net rating? Houston Rockets. É, rapaz. O mesmo Houston que teve um ataque totalmente modorrento na temporada passada tem, pelo menos na questão de rating, o melhor ataque da NBA. O melhor ataque. É, meu amigo. É, meu amigo. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Você pega aí os últimos 3 jogos. O Houston teve um diferencial de 73 pontos. Dominando os adversários. Kevin Durant jogando pra caralho. Şangun jogando pra caralho. Você tem um perímetro. Olha aí, hein? Você tem um perímetro de Houston, tá? Chutando pra 45,4%. Você pega Tari Eason, Şangun e Josh Okogie juntos. Estão combinando para 30 de 55 para 3 pontos, 54% de aproveitamento. Pô, os caras estão jogando, velho. O ataque tá funcionando. O ataque tá funcionando. O problema é que a defesa não tá legal. É só o 12º melhor rate defensivo. Uma defesa que tá deixando a desejar. É um time que ainda joga lento. É o 28º pace. Então, não é que as coisas estão às mil maravilhas, mas o time, cara, tá fluindo. Tá fluindo. E são... cadê a campanha? Caramba, eu esqueci de anotar a campanha de Houston. Aí é muito complicado, né? Aí é uma falta de preparo, né? Ímpar. Pera aí, mas eu vou trazer aqui, desculpa. Peço perdão, audiência. Aqui, ó. Aqui, ó. São 3 vitórias em 5 jogos. Beleza, né? Ah, mas são só 3 vitórias. Mas são 3 vitórias seguidas e é o melhor ataque, pô. E é um time que, na minha projeção, tava entre os melhores times da temporada. Um candidato claro ao título. Então, fazendo aí o bem bolado, eu consigo colocar Houston no top 4 sem ter dor de cabeça. Então, pra mim, Houston fica na 4ª colocação nessa edição do Power Ranking. E se mantiver essa melhora, se mantiver essa fase e melhorar na parte defensiva, o que eu acho que vai acontecer naturalmente, Houston tem tudo para ser um recorrente no top 3. Tem tudo, tá? Por falar em top 3, você tá vendo aqui os 3 times que sobraram, Thunder, Lakers e Denver. E aí, aqui é sem muito desenrolo, né? Já deu mais de 1 hora de vídeo, então pra não ter... Pra gente matar logo... Terceiro lugar, eu vou colocar o Lakers, tá? Mesmo a minha projeção pré-temporada não ser das melhores, cara, não dá pra negar que o Lakers tá jogando bola, né? E o fato do Lakers ter se mantido forte, ter vencido os jogos, ter ficado 2-1 no período sem Luka Doncic e sem LeBron James, cara, isso me faz respeitar muito esse time do Lakers.
São 5 vitórias em 7 jogos. É Luka Doncic jogando num nível inacreditável, metendo 41,3 pontos por jogo. É Austin Reeves jogando pra caralho. É um Jake LaRavia se mostrando uma das melhores contratações do off-season. Contratação que eu elogiei muito, hein? Essa aí eu elogiei pra caramba. Critiquei a contratação do DeAndre Ayton? Critiquei. Critiquei a contratação do Smart? Critiquei. Mas a do LaRavia eu sempre achei muito boa. E o moleque tá jogando bola, tá? Meteu 27 pontos contra Minnesota. E ontem, contra Miami, 25. Chutando 10 de 13. Tá? 10 de 13. Jogando pra caralho, né? Jake LaRavia. Então, assim, é um time que tá jogando bola. Inegável. Defensivamente é problemático. É o 17º rating defensivo. Então, é uma defesa ruim. Não ruim, mas é uma defesa problemática. Mas é um ataque que tá produzindo. E quando tem Luke Reeves em quadra, esse time tá rendendo pra caramba. Tá? O banco com LaRavia tá bem também. E esse time vai ter a injeção, né? A volta de LeBron James em breve. Né? Pelo menos a gente espera que seja em breve. Então, assim, tendência é o Lakers melhorar. Confio 100% nesse time do Lakers? Não. Mas contra fatos não há argumentos. São 5 vitórias. Luka jogando nível MVP. Austin Reeves jogando nível MVP. LaRavia jogando nível 6º homem do ano. Ou pelo menos na briga. Ou multi-purpose player, enfim. Hoje ele joga como um candidato nesses 2 prêmios. J.J. Redick fazendo um bom trabalho nesse ataque. Superando lesões. Lakers hoje é um top 3. Hoje é um top 3. Vai se manter no top 3 por muito tempo? Não sei. Mas hoje é um top 3. Em segundo lugar, eu vou de Denver Nuggets. Já falei no começo, né? Já justifiquei um pouquinho, né? Já no começo do vídeo, mas vou reforçar. A campanha é a melhor do mundo? Não. 3-2 de campanha. Porém, é um time que eu tenho uma projeção muito boa. É um time que eu acho que, juntamente do Thunder, é o grande favorito ao título, juntamente com o Oklahoma. E é um time que, beleza, perdeu 2 jogos e tal, só ganhou 3. Mas, mano, 3º melhor rating ofensivo, 4º melhor rating defensivo e 3º melhor net rating. Cara, é um time que tá jogando bola. É um time que tá jogando bola. Tá jogando bola. Nikola Jokic jogando pra caralho, mesmo na marcha lenta. Ele tá jogando muita bola. Foram 4 triple-doubles seguidos. E só não conseguiu o 5º porque o Christian Brown, né, tava no mundo da lua quando errou aquela bola de 3 contra Portland. Faltando 35 segundos. Bola essa que poderia ter dado a vitória pro Denver. Mas assim, ele tá jogando um nível muito bom. E detalhe, tendo o seu menor usage desde a sua temporada de calouro. Então, ou seja, ele tá jogando menos, tá sendo menos utilizado, tá conseguindo descansar mais, só que ainda assim tá tendo um desempenho muito bom. E o que mais chama a minha atenção nesse time do Denver, e é o que eu quero que vocês comecem a reparar a partir de agora, é na defesa. A defesa de Denver tá muito boa. Muito boa. Denver tá começando a marcar um pouquinho mais em zona. Segundo aqui o portal Synergy, Denver utilizou defesa por zona pelo menos em 10 posses de bola em 3 dos seus últimos 5 jogos. Dos seus últimos 5 não, né? Em 3 dos 5 jogos, Denver marcou em zona pelo menos 10 vezes no jogo, por jogo. Isso é um número muito alto, tá? É o segundo time que mais evoluiu defensivamente na liga em relação à temporada passada, cedendo mais de 5 pontos a menos a cada 100 posses em relação ao ano passado. Então é uma defesa que está marcando muito bem, marcando bem em zona, funcionando bem, e no ataque tem Nikola Jokic jogando no nível muito alto, Aaron Gordon jogando no nível muito, muito alto. Enfim, é um time muito bom. A campanha não é tão boa, não chama tanta atenção, mas ainda assim são 3 vitórias em 5 jogos. E como eu falei, em números, Denver está sendo um dos melhores times da temporada. Então, Denver Nuggets é o meu segundo colocado. E na primeira colocação, não tem muito o que discutir, não tem muito o que questionar. É o OKC, o único time invicto, 7 vitórias em 7 jogos.
Sétimo melhor rating ofensivo, melhor rating defensivo, ou seja, o Thunder segue tendo a melhor defesa da NBA. Primeiro em net rating. Shai jogando nível altíssimo mesmo, né? A galera duvidando. Ai, o Shai tá jogando nível MVP do mesmo jeito que jogou a temporada passada. E é um detalhe. 7-0 com o Jalen Williams sem jogar 1 minuto na temporada. Com o Chet sendo desfalque nos últimos 3 jogos. Com o Lugendort não jogando ontem. 7-0 sem esses caras. Sem Topic, sem Thomas Sorber. Irmão, tenho o que falar, cara. Não tenho o que falar. O Thunder é o melhor time da NBA até que se prove o contrário. Óbvio, o time é perfeito? Não, o time tá tendo algumas questões. Por exemplo, a transição ofensiva do Thunder não tá tão boa em relação ao ano passado. Não tá tão boa. Tanto que você pega aqui, ó, o Thunder só tem o 20º... Assim, só tem, né? Tem o 26º pace, ou seja, é um pace ruim. Então o jogo de transição, velocidade, não tá rolando. Mas, com a volta do Jalen Williams, com o Chet ficando mais saudável, a tendência é esses números melhorarem. E quer um outro detalhe? O que mostra o quão bom esse elenco do Thunder é? Sabe qual é o recorde do Thunder em jogos sem Jalen Williams? Desde a temporada passada? 20-0. Ou seja, é um elenco muito bom que supre bem as ausências. E esse é o segredo de um time forte. Um time forte é muito bom com todo mundo à disposição, mas segue muito bom também quando tem desfalque. O Thunder é muito bom também com o desfalque. Então é o melhor time da NBA, é o único invicto, melhor defesa, um dos 7 melhores ataques em termos de eficiência, de rating. Tem que respeitar. Tem que respeitar o atual campeão, tá bom? Então, encerrando a primeira edição do Power Ranking, falei que o vídeo ia ficar longo. Mas ficou um vídeo completinho, deu pra falar bastante sobre todos os times, eu gostei desse formato. E quero saber se você gostou do formato? Achou legal? E, principalmente, concorda com o meu Power Ranking? Deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro. Centauro que é a parceira do canal nessa temporada. Vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e usa o cupom SWISH10. Usando o cupom SWISH10 você garante 10% de desconto na sua compra e de quebra ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha. E é isso. Obrigado. Tamo junto. Fiquem bem. E daqui 2 ou 3 semanas eu volto para atualizar esse nosso Power Ranking. Fechou? Valeu. Beijo no seu coração e tchau.